Oi, tudo bem? Eu sou a Michelle Moreira, esse aqui é meu canal, seja muito bem-vindo. Gente, esses dias eu assisti um vídeo, apareceu assim pra mim, sabe, aleatoriamente. Eu não estava buscando nada, só apareceu e eu resolvi assistir um pedacinho do que aquela moça estava querendo dizer. Não me lembro o nome dela, nem do canal. O que eu prestei atenção foi isso daqui. Ela estava querendo dizer que ela sofria de uma timidez, que ela era tímida, né? E que ela tinha muita dificuldade para se comunicar e inclusive trabalhar por conta daquela timidez dela, ela se travava. E que ela tinha, depois de um tempo, né? Não sei como foi que ela teve essa ideia de criar um personagem onde ela passava a ser uma outra pessoa na mente dela. Então ela criava um personagem de características que ela gostaria de ter, mas não tinha, para que aquela personagem que ela criasse, ela começasse a se comportar no dia a dia, no trabalho. Então que ela começou a fazer isso. Ela criou uma personagem imaginária e ela se comportava no dia a dia como aquela personagem, não como ela mesma. E ela estava sugerindo que as outras pessoas fizessem a mesma coisa. Não sei se isso é alguma técnica de psicólogo. Não sou psicóloga. Eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa com muitos erros e acertos. Uma pessoa que era do mundo e conheceu Jesus, que se converteu para a honra e para a glória de Jesus Cristo. E mesmo se eu não tivesse convertida, né, ainda, mesmo se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não teria esse tipo de pensamento, porque eu não tinha já. Eu já não tinha. Pela minha vida mesmo, minha vida não tinha sido muito fácil, né? Então eu tinha que ser muito corajosa. Então eu tinha que bater de frente, sabe, com as adversidades do dia a dia. Eu não sei como foi, não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu vou explicar um pouquinho. Eu sou de uma família muito disfuncional, sempre fui, né? Desde pequena, como eu já disse em outros vídeos aqui no canal. E eu sou a filha mais velha. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas provavelmente os filhos mais velhos vão entender o que eu tô querendo dizer. É sobre, tipo, tudo sobra pra você, que é o mais velho. Então, tipo, por que você não olhou? Por que não sei o quê? E para mim era um pouquinho pior, porque além da minha casa, né, ter muita violência, violência doméstica, física, né, emocional, psicológica, tinha esse tipo de violência. Eu também tinha um irmão mais novo que tinha um problema de saúde. Então, ele podia até aprontar, mas nunca ia sobrar para ele porque ele tinha um probleminha de saúde. Na época ele tinha epilepsia, então tipo foi muito complicado nessa essa fase. Enfim, então eu tive que, por conta da violência em casa, por conta de estar sempre sendo a responsável por tudo, né? Tanto as broncas sobravam só para mim, as violências eram só em mim. Então, tipo, era muito complicado. Não tinha tempo de ficar imaginando coisas. Não dava. Eu tinha que tentar já superar muito rápido aquelas adversidades. E eu estou falando desde criança, desde pequena. Então é óbvio que isso vai acarretar vários outros problemas, né? Um deles é, como posso dizer, um deles era confiar nas pessoas. Eu tinha muita dificuldade de confiar em pessoas, né? Ok. Ah, eu assisti esse vídeo hoje em dia, né? Já com a mente mais evoluída, emocionalmente, psicologicamente, né? Curada por Jesus. Eu observo essa cena assim e eu vi muitas pessoas, inclusive, comentando, achando aquilo o máximo. E aí eu parei para pensar assim, me incomodou um pouco sobre
A que ponto, né? Eu não sei, gente. A que ponto o ser humano ele é capaz de chegar para não encarar a si mesmo, não se aceitar, não se curar, não se amar. E eu tô falando sobre dessa forma mesmo, primeira pessoa. Porque se você não gosta das suas características, não gosta da sua personalidade, que é até um pouco mais complicado ainda, como é que você vai inventar na sua mente um personagem para que você possa ser esse personagem durante a sua vida, no seu dia a dia, como se fosse estar sempre atuando? Como é que funciona isso? Porque tipo assim, eu sei, né, muitos conhecem a dupla personalidade. Isso é uma doença psicológica. A pessoa desenvolve, né? Não sei quais são os critérios, mas a pessoa desenvolve dupla personalidade. E é uma doença grave, séria, problemática. Então é como se a pessoa estivesse brincando com esse tipo de situação para não se encarar. É lógico que às vezes a gente tem certos comportamentos que a gente não gosta, a gente quer melhorar, né? Então, lógico, eu era muito orgulhosa. Nossa, demais. Eu tinha vários tipos de problemas de, como posso dizer, comportamento. Tipo assim, eu era muito nervosa, eu era muito brava, porque foi tudo que eu vi na minha vida. Foi tudo que eu aprendi. Mas que tipo de nervoso? Eu saía brigando com todo mundo? Não. Mas como eu fui uma criança que sofreu muitas agressões físicas e psicologicamente, emocionalmente, então o que acontecia comigo? Quando eu cresci, fiquei uma fase adulta, se alguém viesse com brutalidade, ignorância para cima de mim, eu era do tipo que não levava desaforo para casa, tá? Não deixava ninguém falar alto, não deixava ninguém colocar o dedo na minha cara. E o que Jesus te ensina da outra face? Tá? Perdoar. Ser melhor. Então, tá vendo? Não é que você não vai mudar. Você vai mudar, mas você não vai se fazer um personagem. Até porque não dá. A pessoa não tem como ela ficar fingindo a vida toda. Concorda comigo? Se ela ficar fingindo que ela é um tipo de pessoa, uma hora explode. Uma hora acontece alguma coisa. É como se você estivesse pegando um saco e colocando ar dentro e você tampa. E você mantém aquilo lá tampado. Esse ar dentro desse saco, na verdade, é você. É toda a sua personalidade, vamos supor. É a toda aquela sua características que você quer mudar. Mas tá aqui, sufocado. Porque aqui tá tudo, entendeu? Não é mais a tímida, não é mais a... Não, entendeu? Porque é falso. Cansa, sufoca. O que eu aprendi na minha vida é que a primeira coisa que a gente tem que fazer é perdoar o nosso eu do passado, porque a gente teve muitos erros, né? Quando a gente conhece Jesus, a gente tem que começar a conhecer o perdão, liberar perdão para pessoas que você acha que você nunca iria perdoar. Você já tem que começar. É difícil você começar a querer perdoar, porque você não quer. Já começa por aí, você não quer perdoar. Porque tem mágoa, tem rancor, tem lembranças que machucam, tem cicatrizes. Mas você precisa liberar o perdão, tá? Porque se você não libera perdão, Deus também não perdoa os seus pecados. Pois está, inclusive, na oração. O Pai Nosso, a gente aprende perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, esse trecho da palavra, da oração do Pai Nosso, está nos ensinando que precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. Só que aqui a gente já tá, na oração, a gente já tá falando que a gente já perdoou. A gente já perdoou. Então, nos perdoe, assim como nós já perdoou, tá? Então, é difícil perdoar. Então, quando a gente conhece Jesus, a gente primeiro tem que conhecer o perdão. A gente tem que aprender a liberar perdão.
É difícil, mas com o tempo a gente vai ficando bom nisso. Vai por mim, a gente vai ficando bom nisso. Porque a gente entende o que isso quer dizer. O perdão, a gente entende. Só que concorda comigo que se você tem um monte de problemas ou características que você não gosta de você mesmo, é sinal que você primeiro precisa se perdoar. Você precisa se amar. Você precisa entender, ter compaixão por você mesmo. E quando você prefere inventar um novo eu com umas características que não são suas, uma personalidade que não é sua, você está sendo falso com você mesmo. Porque você está preferindo se encobrir. Ah, mas dessa forma vai melhorar. Uai, pode ser que melhore. Não estou falando que não. Nenhum momento é que eu falei que não iria melhorar. Eu só estou falando que não é saudável você entender que você precisa criar um personagem na sua mente para você conseguir fazer tarefas do dia a dia, tipo viver, trabalhar, conquistar outras pessoas ao redor, amigos. Como assim? Que você precisa. Até porque se você fingir ser uma outra pessoa para agradar outras pessoas, oxe, não tô entendendo aonde tá a lógica disso. Ah, mas é pelo trabalho. Uai, na verdade, eu creio que quando a gente tá no trabalho, que nem eu sempre fui prestadora de serviço, a gente tem que engolir alguns sapos às vezes, né? Porque é difícil lidar com o público. Só que se você for parar pra pensar, tem um limite pra tudo. Tem um limite pra tudo. Então, tem certas coisas que não adianta você fingir, engolir para agradar outras pessoas. Não é justo com você mesmo. Vamos supor, às vezes a pessoa tem algumas características que ela precisa mudar. Então ela vai ter que procurar meios saudáveis para melhorar. Ela precisa ir melhorando no processo. Não é fácil. Nunca vai ser fácil. É difícil. Imagina para uma pessoa que tem um vício de cigarro, de bebida, sabe que quer parar, mas não consegue. Precisa de ter muita força de vontade, muito Espírito Santo de Deus. Mas se a pessoa não tomar uma atitude, ela se perde. Ela se perde no processo. Eu sei que vai ter muitas pessoas que não vai concordar comigo, mas outras vão. Eu creio que sim. Porque não é saudável uma pessoa fingir ser algo que ela não é. Ela precisa ter um tipo de pensamento. Ela precisa primeiro se perdoar. Perdoa o seu eu do passado, porque você já passou por muitas coisas difíceis. Às vezes você tem arrependimento que você fala assim, nossa, se eu tivesse feito tal coisa, minha vida não teria sido desse jeito que é hoje. Ah, eu era burro. Ah, eu era não sei o quê. Ah, eu era isso, eu era aquilo. Por que que eu não acordei antes? Né? Então, ou seja, perdoe o seu eu do passado. Perdoe o seu eu do passado, já passou, tá lá. O que fica é a experiência, o aprendizado. Situações que você fez que você não vai fazer mais, né? Perdoe o seu eu do passado. Ame o seu eu do presente, porque você precisa se amar antes de qualquer um. Antes de qualquer um. Vamos lá. O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas tem um dos mandamentos que é você amar o próximo. Só que as pessoas não conseguem entender esse mandamento, amar o próximo. Ele tá falando, eles falam pela metade, mas é ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você precisa se amar primeiro. E esse amor que você tem por você é a referência para amar o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então você precisa se amar. E se você não se perdoar o seu eu do passado, você não ama o você do presente. Então você precisa entender que o passado ficou lá atrás. E o que ele vai fazer aqui na sua vida é primeiro lembrança que talvez vai te trazer alegria ou envenenar o seu presente. Não adianta. Então você precisa perdoar o seu eu do passado. Precisa.
Você precisa amar a si mesmo antes de qualquer outra pessoa. Então, se você precisa se amar primeiro antes de outro, como é que você vai se sucumbir ou aceitar certas situações para agradar o próximo? Indo em lugares que você não gosta, conversando com pessoas que são tóxicas, mas que você é obrigado a estar ali por algum motivo. Trabalhar num emprego que você não gosta por conta daquele salário. A vida tá passando. Olha, e é uma pessoa que estava doente, que tomava remédio forte, mas que não fazia efeito o remédio e que não tinha nem garantia se iria se curar ou não, pois a única saída era a morte ou sequelas irreversíveis. Mas eu conheci Jesus, glória a Deus, teve misericórdia de mim, me curou. Eu conheci o milagre. E glória a Deus eu passei por isso, pois hoje eu posso chegar e falar assim, eu sou um milagre. Eu só estou aqui pois Deus teve misericórdia de mim. Porque se você não passa por um momento muito difícil, você não consegue ter um milagre para contar. Porque é tudo muito bom. Conheço pessoas que nunca passou por nenhum momento assim. Não conheceu o sobrenatural de Deus. E são ateus. E são ateus. Porque... E eu falo o quê para essa pessoa? Poxa, que pena que você nunca precisou passar por um momento tão assim para conhecer o sobrenatural de Deus. Mas para tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo, né? Além de você perdoar o seu eu do passado, você amar o seu eu do presente, você precisa ter compaixão pelo seu eu do futuro. É compaixão pelo seu eu do futuro. Você tem que entender como é que você vai estar no futuro. E como é que você faz essa situação do compaixão com o seu eu do futuro? É cuidando do seu eu de hoje. Porque é o seu eu de hoje que vai interferir no seu eu de amanhã. É você cuidar melhor das suas finanças. Porque você não sabe como vai ser você na sua velhice. Você deve conhecer tios, tias, pais, avós, que provavelmente trabalharam muito, mas não tiveram uma boa administração, ou perderam tudo, ou não tiveram saúde, porque fumou 50 anos, fumou 30 anos, bebeu a vida toda. Aí você entende que foi isso, sabe? Foi essa situação que não fez com que a pessoa tivesse compaixão com ela mesma do futuro. Eu sei que é muito polêmico isso. Eu não sou psicóloga. Eu sou uma cristã. Eu sou uma pessoa que tinha um comportamento ruim e que conheceu Jesus e que busca melhorar a cada dia. E é difícil. É difícil melhorar, porque a gente tem que estar sempre fazendo ali, ó, o que é correto, o que é o certo. Mas eu vou falar uma coisa pra você, é muito... ao mesmo tempo que é difícil, se torna fácil, prazeroso. Porque quando você fala não para alguma situação que você acha que não é certo, você fala, hoje eu venci. O diabo não conseguiu, não. Não foi. Não vai ter aqui, não vai ser fácil, não. Vai ser revestido do Espírito Santo. Porque é escolha, gente. É o livre-arbítrio. É a escolha de querer melhorar. É a escolha. Ah, mas a pessoa é tímida. Ah, é tímida. Faz mal. Toda característica, toda personalidade da pessoa que traz algo de ruim, ou seja, já precisa melhorar, porque tá fazendo uma pessoa ter um tipo de sentimento ruim, então ela precisa procurar ajuda. Tem meios de ajuda. Só que no mundo espiritual eu não conheci ninguém que pudesse resolver um problema que nem Jesus. Entrega tudo na mão dele. Oxe, é assim. Tem que ser desse jeito. Para você pegar. Pega aqui, ó. Para você pegar a Bíblia, ler a Bíblia, tá? E você começar
vê as histórias que tem aqui, falar, é louco. Não tem como. Não tem como. Pois é desse jeito. O espiritual é só pra louco. Se você é são, não vem não. Não vem não. Se você é são, se sua mente é boa, não vem não. Não vem. Porque aqui você vai ler que tem rio que virou sangue. Você vai ver aqui que tem bicho que falou. Sabia? Tem bicho que falou. Sabia? Sabia que você vai ver aqui também, sabe o quê? Tem cajado que virou serpente. É que tem rio que abriu. Não lê não. Se sua mente for boa, como você acha que é, você não lê a Bíblia não. Porque aqui é só pra louco. Pois tem uma palavra que eu entendi que as pessoas falavam muito assim, ó. Deus quer os loucos para confundir os sábios. Então, se você não acredita no mundo espiritual, você não lê a Bíblia. Já começa por aí. Porque aqui você só vai ver loucura. Você vai ver só loucura. Homem que ressuscitou? Vixe, não lê não. Anjos? Não lê. Tá entendendo do que eu tô querendo dizer? Se a sua mente estiver muito fechada com a sua sabedoria do mundo, você nunca vai conhecer o sobrenatural de Deus, porque é pra louco. Rio que abriu? Não tem como, gente. Não é? Não é assim que fala? Não tem como. Então, se você não conhece as palavras, as histórias da Bíblia, não tem como você entender o que eu tô querendo dizer. Mas se você conhece, se você é assim doido que nem eu, pelo Espírito Santo de Deus, se você acredita no poder sobrenatural que Deus tem, você vai me entender. Você não precisa fingir ser outra pessoa para se amar, se respeitar, para viver, para trabalhar. Se tem alguma característica, personalidade em você que você não gosta, entrega na mão de Jesus. Se você tem um vício seu que você não gosta, entrega na mão de Jesus. Pois o seu fardo ficará mais leve com ele. Eu estou falando a verdade. É uma cristã que tem vários defeitos, mas que está aqui com todo o coração para falar para você que Jesus, ele está aí por você. Ele está aí para você, de braços abertos. Não precisa você fingir ser um outro alguém. Que isso, gente? É coisa de sábios. É coisa de sábios. Porque essa sabedoria aí eu não quero conhecer, não. Eu prefiro ser louca mesmo. Ser bem doida. Ser doida. O mundo é espiritual. Vocês vão começar a entender que é surreal. As coisas de Deus não tem explicação. E não adianta entender, pois se você quer só entender, você para de sentir. Você precisa confiar, falar, não, eu tô aqui para Deus e eu vou confiar nele. Eu vou confiar nele. Não precisa você se cobrar por coisas que já foi, se cobrar pela sua aparência, pelo seu saldo bancário, pelas coisas que você deixou de fazer, oportunidades que você perdeu até. Não precisa se cobrar mais. Já foi. Mas você tem o seu eu de hoje e você tem o seu eu de amanhã. Você precisa se amar, buscar melhorar, para que você entenda que o seu eu de amanhã vai precisar de você de hoje, se alimentando melhor, diminuindo ou parando de vez com os vícios, porque é o seu eu de amanhã. Já pensou você, velhinho, com uns 70, 80 anos? Você quer ser como? Você quer depender de outras pessoas? Ou você quer ser forte, saudável? Para falar, não, peraí.
deixa que a minha dentadura, quem limpa sou eu. Não é? Tipo assim, não, o banho quem toma sou eu. Ou você quer um ser, um idoso, uma idosa, que precisa usar fralda, que precisa ficar internado, que não tem consciência das coisas, não consegue tomar um banho sozinho. É o seu eu de hoje que vai ter compaixão pelo seu eu de amanhã. Não precisa ir nessas de. Eu sei que tem muitas modinhas. Não vai em modinha, não. Não vai em modinha, não. Sabe por quê? Porque tudo que é moderno demais te afasta de Deus. Esse livro aqui, ó, ele não é moderno, não. Não é. Mas ele é o livro mais atual que eu já vi. Mais atual. Tá tendo várias guerras, não tá? Lá em Israel, Irã. Agora, nesse momento que eu tô falando esse vídeo. Pois é, tá aqui, é bíblico. Tá aqui. Aqui, ó, é atual. Leiam a Bíblia para edificar a sua vida. Você vai melhorar como pessoa, você vai entender que dessa vida a gente não leva nada, que a gente precisa agradecer tudo que a gente tem, que a gente precisa colocar Deus acima de todas as coisas. E que a gente precisa melhorar, a gente precisa imitar Jesus, a gente precisa estar aqui, ó, no caminho do Senhor. É difícil, mas você não vai conseguir se você não entender. E você precisa encontrar a verdade. Como é que você vai encontrar a verdade sendo um falso eu? Porque você criou um personagem para ser uma pessoa que você queria ser, mas não é. Porque não gosta das suas características, suas personalidades, te frustram. Que isso? Que macumba é essa? Não, eu repreendo em nome de Jesus. Todo o mal caia por terra, que você encontre a verdade, que Jesus esteja no teu caminho, que você seja cheio do Espírito Santo, que todos os vícios e doenças caiam por terra agora, em nome de Jesus. Eu decreto aqui, ó, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Se inscreva no canal, gente, para a gente conversar mais. E desculpa o meu desabafo. Que eu fiquei realmente querendo falar sobre esse assunto há algum tempo, mas eu não estava com tempo para isso, aí eu vim aqui e fiz esse vídeo. Então, eu queria conversar sobre isso com vocês. Vocês são mais do que vocês mesmos podem achar. Vocês têm personalidades e características únicos. Às vezes, uma característica, uma personalidade sua que você não gosta, é único, como posso dizer, é um componente importante para você encontrar o seu propósito com Deus. Já parou para pensar que as suas características, a sua personalidade, essa mesma até que você não gosta, ela vai te ajudar a encontrar o seu propósito? Pois é. Pois espero que tudo dê certo. Beijos. E fique com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para que quando eu chegar aqui você seja notificado. Jesus te ama do jeito que você é. Só falta você se amar também. Até o próximo vídeo.